Bem-vindo à nossa resenha. Você já sabe, aqui é o lugar especial do convidado aqui no nosso futebol. Nossa resenha é um programa semanal onde o convidado é a pauta, que a gente traz figuras do futebol que estão jogando, que já jogaram, dirigentes, presidentes, a turma que realmente tem alguma coisa aqui para dizer. Quando o convidado é bom, a gente faz um programa só para ele. E hoje a gente tem um convidado que mostra muito como é que é o futebol no Brasil, né? É de uma cidade pequena, passa numa peneira, vai para um clube grande, chama atenção, pega a seleção de base e acaba indo para a Europa. E por acaso, ele vai estar com a gente, já esteve com a gente na temporada passada, vai estar com a gente esse ano de novo. Eu estou aqui com o Rogério, lateral esquerdo do Wolfsburg, jogador que hoje está na Bundesliga. Comigo, aqui na bancada, já vou dando aqui também as boas-vindas, o Anderson Moura, da Cautiopédia, jornalista, que vai estar aqui comigo para fazer todas as perguntas para o nosso lateral esquerdo. E, Rogério, primeiro, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Muito obrigado por você ter atendido aqui a nossa chamada para falar aqui, não para a gente, né, mas para os amantes aqui do futebol, para os amantes do futebol, principalmente o alemão, né, que vem a Bundesliga aqui no nosso futebol. A gente passa 2 jogos por rodada, a gente tem o show da Bundesliga toda semana, né, com os melhores momentos de todos os jogos, com os tops de gols, com as melhores defesas, né, com os grandes jogadores da rodada. Então é bom demais ter você aqui com a gente. Obrigado por ter atendido e por fazer esse programa aqui com a gente, Rogério. Nada, eu que agradeço pelo convite. É sempre bom estar participando de programas, poder contar um pouquinho da curiosidade do pessoal do Brasil, né? Contar um pouquinho como é a Bundesliga, como funcionam as coisas aqui na Alemanha. Então é sempre gratificante participar. Maravilha. Comigo aqui também Anderson Moura. Anderson, obrigado por você estar com a gente aqui no programa, né? O Rogério, ele tem uma história muito ligada ao Sassuolo, né? Que é um tema recorrente na Cautiopédia, a nossa parceira aqui do nosso futebol. A gente vai falar muito do Wolfsburg, mas a gente pode começar aqui perguntando para o Rogério sobre o começo da carreira dele. Anderson, tudo bem? É isso, bom dia para todo mundo que está assistindo a gente, olá a todos. Acho que eu e o Rogério estamos um pouco tristes, né? Porque o Sassuolo acabou sendo rebaixado na última temporada da Série A, mas assisti muitos jogos do Rogério numa época muito boa de assistir o Sassuolo, né? Era um time muito divertido de ver. O programa é bastante verde, né? O Rogério está sempre usando o uniforme verde, saiu do verde italiano pro verde alemão. Rogério, eu queria começar perguntando, já que a gente está falando de Bundesliga e de como o nosso futebol está transmitindo na última temporada e também vai transmitir nessa, queria que você falasse das qualidades da liga, porque eu tive a oportunidade de ir para a Alemanha no ano passado pela primeira vez e eu pude ir a um jogo da Bundesliga. Como espectador, como um torcedor, o que me marcou muito foi a tranquilidade e a organização para se chegar no estádio e para se sair, assim, tudo muito organizado, nenhum perrengue. O jogo que eu fui acabou sendo em Gladbach, em Mönchengladbach, mas acredito que seja um padrão da liga. Mas queria que você falasse também sobre outras qualidades da liga, né? A atmosfera dos estádios, como é que é para um jogador ter uma organização assim, onde tudo funciona tão bem. Não, inclusive para mim foi uma grande surpresa quando eu cheguei na Alemanha, né? Confesso que eu acompanhava pouco a Bundesliga, né? Estando focado só no campeonato italiano, acompanhando alguns jogos no Brasil, então eu acompanhava pouco a Bundesliga. Então, quando eu cheguei e quando eu fui jogar a primeira vez, que eu vi a atmosfera do estádio, então dentro de campo aquela loucura meio organizada, então porque é um jogo totalmente diferente do italiano, é menos tático, então você acaba se divertindo mais dentro de campo e a educação também do pessoal fora de campo, né? Com os jogadores principalmente, então é totalmente diferente. Então são algumas das características que eu notei assim de imediato. Então a organização no clube também, nos estádios, para chegar no estádio, então é totalmente diferente. É uma coisa que poderia ser vista em outros países também, mas que o povo alemão está bem na frente nesse quesito.
Rogério, você já vai para sua segunda temporada na Alemanha. Eu queria te perguntar como é que foi sua adaptação na Alemanha. Se foi rápida, se não foi, como é que foi ir para uma nova cidade, para um novo país. A questão também do frio, né? Se isso algo que dificulta se adaptar, porque a gente conversava aqui, né? Você é do Mato Grosso, né? Um clima totalmente diferente com relação a calor, com relação à umidade. Você talvez já tenha tido ali uma primeira adaptação quando você vai começar a sua carreira no internacional, né, que você sai do Mato Grosso e vai para o Rio Grande do Sul. Então me conta de uma maneira geral, né, como é que é a sua questão de adaptação, né, desde o início da carreira, e como é que foi a adaptação específica na Alemanha? Sim. Eu acho que quem já foi no Mato Grosso ou em Cuiabá sabe como é o calor, né, no Mato Grosso. Então deve imaginar um pouco. Mas eu saí de casa muito cedo, eu saí com 11 anos, fui morar em Porto Alegre. E em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, já faz bastante frio, né? Então a minha mudança para a Itália depois, eu acho que eu fui vindo gradualmente, né? Porque eu fui para Porto Alegre, que no Brasil talvez é o estado mais frio. Aí depois fui para a Itália e agora estou na Alemanha. Então, o frio, assim, claro, no início é sempre difícil, né? Mas, assim, é algo que eu não tento pensar muito, até porque se a gente entrar nessa bolha de neve, a gente não sai. Então, eu procurei me adaptar o mais rápido possível. Claro que não é fácil num outro país, uma outra língua. A língua alemã é muito difícil. Eu estou estudando, mas é muito difícil. Praticamente eu estudei um ano e aprendi muito pouco. Então, eu me comunico só no inglês. Graças a Deus, a maioria do pessoal aqui fala inglês. Então, o que acaba sendo mais fácil, né, a adaptação. Mas eu acho que a principal dificuldade esteja na língua. Eu acho que o futebol, assim, querendo ou não, eu já aprendi muito na Itália, taticamente. Muda algumas coisas, alguns conceitos, mas a gente acaba criando uma base que a gente carrega, acho que, para a carreira inteira. Então, acaba sendo mais fácil a adaptação. Eu acho que a questão da língua talvez é a que pega, mas falando o inglês é mais tranquilo. Aí, Anderson, Porto Alegre, Alemanha, já pode pegar um Zenit na próxima temporada aí para um lugar mais frio também, né? Pode vir parar aqui em Toronto, né? Eu moro em Toronto, no Canadá, você tá... Aqui também não chega a ser muito quente, não. Você tá descendo a ladeira do frio. Rogério, você já citou 2 vezes... Pode falar, por favor. Não, eu tive 7 anos na Itália, né? Eu me lembro de 2 dias terem neve. E eu cheguei na Alemanha o ano passado e foi praticamente o inverno inteiro só neve. Então, foi a principal diferença que eu já vi, assim, que eu falei, caramba, aqui é diferente mesmo. Eu sei que o inverno passado foi um pouquinho pior na Alemanha, né? Um pouquinho mais frio. Eu queria que você falasse, você já acabou citando 2 vezes já, né? Que você traz muito do que você aprendeu no futebol italiano, que apesar das diferenças você consegue trazer as coisas. Mas dentro de um contexto muito específico, o Sassuolo que você jogava, ele era conhecido por ser um time ultra ofensivo, né? Tanto com o Di Francesco quanto com o De Zerbi. A impressão que passava para quem assistia a Série A italiana é que primeiro o time ia se preocupar em fazer gol, um time muito vertical, e depois se preocupava com a defesa. Hoje é muito contrário, né? Geralmente você se preocupa em jogar compacto, em defender, em não dar espaços, e aí você vai achando as brechas no meio do jogo. Queria que você falasse especificamente sobre como era internamente essa responsabilidade, essa pressão, o que os treinadores no Sassuolo pediam, porque às vezes a gente que está vendo de fora acha que é muito ofensivo, mas não, às vezes o treinador pegava no seu pé também no ponto de vista defensivo. E que baseado nisso você fizesse uma comparação também com o que você vê no Wolfsburg hoje. Não, era muito divertido, assim, principalmente na época do De Zerbi, né? Porque o nosso time não importava quem tinha na frente, se estava em casa,
se tinha 10 pessoas ou 70 mil pessoas, o nosso time queria ter a bola a todo momento. Então, ele sempre pediu muito equilíbrio, né, principalmente para os laterais. Os atacantes, ele sempre deu muita liberdade, e ele sempre batia na tecla de a gente entregar a bola no pé do atacante o mais rápido possível e, tipo, a melhor jogada, a melhor, tipo, entregar a bola para ele poder ir para cima, para ele poder fazer um contra um. Então, a gente treinava muito jogo curto, né, durante a semana, é, muita mudança de lado de campo, depois de fazer a posse. Então, acho que era isso que diferenciava muito o nosso time. Nosso time era um time que tinha a posse, mas que no primeiro espaço, na primeira oportunidade, era um time muito agressivo. Então, era muito divertido. Então, a gente poderia ganhar um jogo de 5-0 e tomar de 5-0 também. Então, mas, tipo, se a gente voltar atrás e for ver, deu mais certo do que errado. Então, aprendi muito com o De Zerbi. É um cara que cobra muito no dia a dia, sempre a perfeição, quer a bola no pé certo, quer o domínio sempre perfeito, a melhor jogada defensiva, a melhor jogada ofensiva. Então, é um cara que te deixa sempre ligado. Então, você acaba aprendendo muito. Então, esse período no Sassuolo com ele foi bastante produtivo e aqui na Alemanha a gente vê alguns conceitos parecidos também. Divertido, eu acho que você foi ali no ponto, né? Eu acho que era isso, né? Para ver os jogos do Sassuolo, era diversão. Se era divertido para vocês, também ótimo, né? Porque pra gente sempre foi muito bacana ver o Sassuolo jogar. Deixa eu te perguntar, Rogério, é óbvio que acrescenta taticamente para a Europa, né? Isso aí é chover no molhado. Mas aonde é que está a grande diferença? É quando você está com bola, né, que você tem ali os mecanismos específicos, você tem ali os posicionamentos específicos, ou é sem bola? Quando você não está no jogo propriamente dito, no centro do jogo, mas o seu time está com a bola, e aí você tem que arrastar alguém, principalmente você lateral, ou você tem que fazer uma diagonal e pegar um meio espaço vazio, ou quando a jogada está do outro lado e você tem que vir fechando, você tem que já atacar marcando, né, ver quem está livre do time adversário. Aonde que está a grande diferença tática da Europa para o Brasil? É mais com bola, é mais sem bola, é ficar atento o jogo inteiro, é a bola parada? Onde é que você vê um crescimento grande na sua carreira quando você vai para a Europa? Eu acho que, tipo, a maior diferença do jogador brasileiro do futebol brasileiro para o futebol europeu, tipo, eu acho que o brasileiro, ele já tem muito o jogo com a bola, né? Tipo, isso eles aqui mesmo falam, tipo, o brasileiro é o melhor do mundo com a bola. Só que, tipo, a principal dificuldade tá sem a bola, né? Então, eu me lembro até de uma coisa que me aconteceu na Juventus, quando eu cheguei na Juventus, estava treinando com o profissional e eu lembro que no meu time a gente estava treinando linha defensiva. No meu time estava na linha de 4 estava eu na lateral esquerda, aí tinha o Chiellini, aí o Barzali e acho que o De Chilio na lateral direita. E eu não lembro quem que era o goleiro, se era o Buffon, se era o Chesney, eu não me lembro o goleiro. Mas eu lembro que a gente fazia muito trabalho de balanço e tal, e eu estava sempre atrasado. Então, e o Chiellini, ele chamava muito a minha atenção. E eu falava, caramba, que cara chato, velho. Tá toda hora no meu pé. E tipo, eu não conseguia acompanhar a linha, né? Eu tava sempre um segundo atrasado. Aí no final do treino ele veio falar comigo, ele falou, Rogério, eu sei que você tá puto comigo, né? Eu sei que você tá bolado comigo. Mas é isso que você tem que melhorar. É isso que você tem que melhorar. Seu jogo com a bola, ele é muito bom. Você melhorando isso aqui, você vai ter carreira longa. Aí eu falei, caramba, velho, esse cara vai me ajudar pra caramba aqui, mano.
Aí eu comecei a estudar como é que os caras treinavam, como é que os caras se posicionavam com o corpo. Então, eu acho que a principal dificuldade do jogador brasileiro é o jogo sem a bola aqui, né? Porque acaba sendo um jogo muito tático. Muitos times agora jogam homem a homem, então é um jogo muito estudado aqui para fora. Então, o jogador brasileiro ele acaba tendo, tipo, como base, o jogador brasileiro ele tem menos atenção sem a bola. Então, é isso que eu acredito que seja a principal diferença. Rogério, Anderson, você me deu um. eu lembrei Pode de falar. uma, Anderson. Você já engata. O Marlon Santos, jogou contigo no Sassuolo, né, Rogério? Ah, Zagueiro. sim, sim, sim. Então, o Marlon ele Meu vai amigão, primeiro pro Marlon é meu Barcelona. amigão. Aham. Então, eu já Aham. conversei sobre isso com ele, quando ele esteve aqui no Uhum. Brasil, antes de voltar definitivamente. Os primeiros jogos dele na pré-temporada no Barcelona são com o Luiz Henrique. Luiz Henrique gosta que o zagueiro abra. Uhum. E ele toda Uhum. hora afunilava para arrastar a bola por dentro. O Luiz Henrique botava a mão na cabeça, não sabia mais o que fazer. Enfim, o Marlon não teve vida muito longa no Barcelona. Mas dava para ver a diferença, né? Porque Uhum. o zagueiro brasileiro, ele pega a Aham. bola e arrasta por dentro aqui. Né? Na Sim, Espanha, na sim. Itália, na Não, Europa. não, ele vê espaço, ele é atacante. Sim, a gente vê muito mais os zagueiros abrindo. Ele não queria abrir de jeito nenhum. Tava, sei lá, com medo de sair de perto da área. E o Luiz Henrique batendo Aham. perna fora do campo, irritado com o Marlon, óbvio, né? Uhum. No processo de adaptação É. dele. Sim. Você falou de Claro um que zagueiro muitos. abrindo. Claro que é. Tipo, varia muito do que o treinador pede, né? Esse era um caso específico que o zagueiro, o Luiz Henrique queria que o zagueiro abrisse, né? Então, claro que isso muda de treinador para treinador, mas acredito que a principal diferença seja isso. Eu ia falar que a gente só costuma ver zagueiro brasileiro abrindo quando é muito claro que um volante vai voltar, né, para fazer aquela saída de três, aí beleza. Mas se não for nesse Aham. sentido, é difícil ver o zagueiro brasileiro abrindo. Eu vou usar um gancho que você deu, porque eu ia perguntar quem são seus companheiros de time aí mais próximos nos Wolfsburg, mas eu também queria abrir isso agora que você citou nas outras equipes que você passou, né? Porque acho que é um depoimento muito legal falando do Chiellini, até porque ele era um capitão, né? Então o capitão tem essa liberdade maior, já é uma coisa da personalidade dele, um Uhum. perfil, e estava jogando ali do seu lado, digamos assim. Mas eu queria que você falasse os companheiros com quem você tem mais troca e mais intimidade no Wolfsburg. Mas eu também agora queria abrir essa pergunta também para os seus tempos de Sassuolo, de Juventus. Se além do que ele na Juventus, por exemplo, tinha alguém que te puxava de lado, né? Explicava as coisas e era ali meio que um segundo treinador. Sim, sim. Além da Juventus ali, na Juventus eram muitos, assim, porque, tipo, muitos tinham perfis de liderança, né? Eu acho que, assim, o Hernanes conversou comigo, mas o que mais conversava comigo, Alexandro também, na época de Juventus. Eu conversava muito com o Alexandro, até por ser da minha posição, a gente saía para jantar, ele me dava muitos conselhos. Tinha acabado de chegar na Europa, né? Muito novo, então o Alexandre foi um cara muito importante para minha adaptação na Juventus. E depois no Sassuolo o capitão, Magnanelli para mim foi quase que um pai, Peluso, também foram assim dois jogadores que me ajudaram muito, porque claro, a gente tem altos e baixos, né, ainda mais sendo jovem, estando fora do país, longe da família, tem aqueles momentos que a gente não tá tão bem, então esses caras assim para dar conselho, para ajudar a gente, então foram muito importantes assim na minha carreira. Boa. Rogério, passando um pouquinho aqui do Sassuolo, do Juventus, né, para Wolfsburg, né? Vamos falar dos Lobos aqui. O Uhum. Wolfsburg ano passado, ele começa com Niko Kovac e termina com Ralf Hasenhüttl. O que muda de um para o outro, né? Como é que você começa essa temporada agora com dois técnicos que nitidamente ali pensam o coletivo de maneira diferente, né? Talvez agora você tenha um time, não digo mais ofensivo, mas um time mais vertical, mais acelerado com Hasenhüttl. Aham. Foi exatamente.
eu tive poucos treinos com o Ralph, né? Porque eu tive muitos problemas no final da temporada, então, e depois acabei é, tendo que parar, né? Por causa do joelho, então, tendo que operar e perdi os últimos jogos também, então eu tive pouco momento assim com o Ralph, mas o que deu para ver, ele pedia para um time muito vertical, né, como você falou. Ele focou bastante na questão defensiva também, porque nosso time tava tomando muito gol assim, e tipo eram gols assim que tipo são muito evitáveis, né? Tem gols que a gente dá mérito pro adversário, mas tem gols também que tem mais demérito da equipe do que mérito do adversário. Então, o nosso time estava tomando muito gols dessa maneira, então ele focou Gol contra, bastante né? nisso. Também, né? Teve. Todo mundo ali fez gol contra, só Então, faltou você fazer gol contra, Rogério. pô, graças a Deus não fiz, não. Tomara que nunca faça. Só fiz a favor, tomara que continue a favor. Então, e foi a principal tecla, assim. Com o Nico, ele também pedia laterais. É, variava muito de jogo para jogo. Tinha jogo que ele queria um lateral um pouco mais conservativo, jogo que ele queria um pouco mais ofensivo. Variava também de muito para se jogava com quatro atrás ou com três zagueiros. E, então, e o Ralf ele vem focando bastante com três zagueiros, né, num 3-4-3, 3-4-2-1. Então, é a principal diferença, assim. E, Rogério, eu já queria. É muito comum, né, que no começo da temporada tem a reunião do elenco, o treinador fala ali o que ele está esperando. Eu queria saber quais são as expectativas do Wolfsburg para essa temporada, né? Se vai ser conseguir um campeonato mais tranquilo ou se é brigar um pouco mais lá em cima mesmo, beliscar uma vaga nas competições europeias, porque no campeonato alemão, na Bundesliga, a gente está vendo recentemente uma rotação muito grande entre essas equipes que conseguem Liga Europa, entre que conseguem até jogar a Conference League. A gente vai ver, por exemplo, o Heidenheim, que é um time que veio há pouquíssimo tempo da segunda divisão conseguindo uma vaga. Então, acho que isso talvez motive, não ter essa vaga cativa, né? Não tem aquele grupinho. Acho que isso acaba motivando, mas eu queria saber se isso foi passado para vocês, qual é o objetivo do time na temporada. Sim, sim. Não, teve muita cobrança, né, assim, porque acho que não precisa nem a direção, nem torcedores falar nada, porque nós jogadores mesmo viu que a temporada foi muito oscilante, né? Então basta a gente ver depois na tabela e ver que duas vitórias separou a gente de estar numa competição europeia. Então, tipo, foi um campeonato que a gente oscilou demais e, tipo, mesmo nessa oscilação a gente ficou a 6 pontos de estar numa competição europeia. Então, a gente e é isso que mais machuca, talvez, porque vê que o time tinha muita qualidade, poderia chegar tipo, acabou oscilando muito. A gente sabe o clube que a gente joga, né? A gente conversa no dia a dia. Todo mundo sabe que aqui a pretensão é sempre estar brigando lá em cima pelo histórico do clube, um clube que já foi campeão da Bundesliga e que está sempre jogando Champions League. Então, é um clube que pretende muito da gente e a gente sabe é, a cobrança, a gente sabe a pressão que é, então claro que o pensamento é sempre fazer um campeonato melhor para estar brigando lá em cima na tabela. Rogério, você falou aí que o pessoal se comunica em inglês, né? Que o alemão efetivamente é uma língua extremamente difícil, tanto Uhum. para escrever quanto para falar. É uma língua que não é fácil, né? Independente de onde você vem, né? Porque a gente é brasileiro, né? Porque é uma língua realmente que depende de muitas horas de estudo. Como é que é a resenha entre vocês e quem são, dentro do elenco, os jogadores que são mais próximos de você? Com quem que você conseguiu Uhum. se conectar melhor nessa primeira temporada de Wolfsburg aí? Uhum.
Não, aqui tem resenha de tudo que é tipo aqui. Tem tudo que você imaginar tem aqui. A gente fala bastante italiano também dentro do time, até porque o Melli, né, que veio da Atalanta, também fala italiano. O Svanberg, que veio do Bolonha, fala italiano. Os professores, alguns lá falam italiano, então a gente acaba falando bastante italiano também dentro da equipe. Os que eu mais tenho proximidade é o Svanberg mesmo, porque já joguei contra na Itália muitas vezes, o Hakim Melli também da Atalanta, joguei muitas vezes contra, e a gente já se conhecia. Então, o Thiago Thomas também, português. Então, esses aí, o Kevin Paredes, americano também. Então, eu tenho muita amizade aqui, mas talvez esses sejam os mais próximos. Então, mas também alguns falam espanhol, então tem língua de tudo que é jeito. Agora chegou um árabe também, então tem todo tipo de língua aqui. A Bom gente. jogador o árabe que chegou, inclusive. Pois é. Exatamente. O Anderson, a gente, rapidinho aqui na temporada passada, a gente recebeu um vídeo que os protagonistas do vídeo, Rogério, são o Meili e o Mauritiense. E eles estão experimentando comidas típicas do Brasil. O Meili, se eu não me engano, ele gosta muito de pão de queijo quando ele experimenta. E o Jens, ele fica fascinado pelo refrigerante de Guaraná. Tem mais alguma coisa que te perguntaram depois disso? Você já falou, não, tem que comer um peixe de rio lá do Mato Grosso. E como é que é você também com a comida alemã aí? Não, eu gostei bastante do schnitzel, né, aqui, que basicamente é o bife empanado, né? E aqui eles comem bastante salsicha também, até me impressionei, assim, já tinham me falado, mas eu me impressionei mais quando eu cheguei aqui, né, porque parecia arroz com feijão aqui, a salsicha e linguiça deles. Então, eles falam bastante das carnes, né, a picanha também, todo mundo conhece picanha, todo mundo conhece caipirinha, pergunto bastante de caipirinha. Então, é a principal, assim, dúvida deles, né? Ah, como é que é caipirinha? Como é que é feita? Como é que não é feita? Muito bom. E você sabe fazer, Rogério? Tu faz pra eles ou não? Ou não pode falar isso? Pior. Não, eu falo porque a minha mulher sabe fazer, mas eu não tomo álcool, eu não gosto. Não sei porque nem refrigerante. Eu não gosto, eu tomo água e suco. Mas minha mulher gosta. E ela sabe fazer. De vez em quando ela faz aqui. Queria saber como é que tá a situação após sua cirurgia, como é que tá a transição e se já tem previsão de retorno, se a gente vai ver você bastante nessa temporada, já nessas próximas rodadas no nosso futebol, né, nos jogos que a gente transmite no nosso futebol, ou se ainda está num comecinho de transição. Não, como eu tinha falado antes de começar a entrevista, agora, ontem eu comecei já, né, a correr na esteira normalmente, então o trabalho já está um pouquinho avançado. Tomara a Deus que semana que vem comece a trabalhar no campo também para ver como é que vai reagir, né, os primeiros dias, correndo, dando um pouquinho mais de impacto, né, dando um pouquinho mais de estímulo para o joelho. Mas acredito que mais um mês por aí já devo estar voltando com o time. Então, se Deus quiser, para o final de setembro, estamos de volta. Boa. Final de setembro. Você vai dar sorte ou Exatamente. você vai dar azar, Rogério? Porque final de setembro Hum. você vai perder aí um começo de temporada pauleira do Wolfsburg. O Wolfsburg abre contra o Bayern Uhum. em casa, Uhum. joga fora contra o Holstein Kiel, vai lá para o norte da Alemanha, pegar mais frio ainda. Aí tem a Sim. sequência molezinha. Aí vocês pegam Eintracht, Bayer Leverkusen e Stuttgart. Uhum. Né. O que é mais complicado? É sério, é jogar contra o Bayern, que deve estar mordido, porque ficou em terceiro ano passado,
É pegar o Leverkusen e o Stuttgart, né, campeão e vice, ou pegar o Holstein Kiel na casa deles, no norte, num time que vocês não têm, assim, muito como saber como é que vai jogar, se vem pra cima, se não vem. Analisa pra mim esse começo de tabela aí do Wolfsburg. Pô, não tem que escolher. Vai chegar um momento que você vai ter que enfrentar todos eles, não tem pra onde correr. Então, é bom que já tem esses desafios, que você já vê como é que tá o nível da equipe, né? Então, já é bom encontrar eles agora, que depois já se livra também. E tomara que a equipe mostre um bom desempenho, né? E consiga o maior número de pontos possíveis, porque vão ser desafios bastante difíceis, mas que nosso time também se preparou bem, e pode responder à altura. Vou fazer Boa. uma perguntinha aqui, Rolim, bem rapidinho, só porque ninguém mandou você ser lateral, ninguém mandou você ser defensor. Eu sei que é uma pergunta que muitas vezes são feitas para os defensores e tal, mas a gente tem curiosidade porque o marcador às vezes ele encaixa melhor contra um fulano do que contra ciclano. Então eu queria saber quem é o cara que te gerou mais dificuldades, tanto na Alemanha quanto na Itália, né? Aquele cara que você tomou um sufoco. É lógico que você também levou Uhum. vantagem contra vários, mas eu queria saber o cara que você tomou um sufoco e falou, pô, hoje não deu pra pegar esse cara. Pô, caramba, já teve vários assim que, apesar de eu ter marcado bem, que eu pensei assim no final do jogo, falei, caramba, esse cara exigiu de mim pra caramba, mano. Se eu dormisse, qualquer jogada que ele tivesse com a bola, a gente teria tomado gol ou ocasião. Eu acho que o Di Maria foi um dos mais difíceis, assim, que, tipo, qualquer espaço que você dá é uma jogada importante que sai do pé do cara. O Douglas Costa, a época da Juventus, também foi bem difícil, baixinho, truncudinho, rápido. Então, é um cara que criou, né, bastante dificuldade para poder marcar. E depois eu me lembro também que quando a gente jogou, acho que contra o Milan, que o Milan estava cruzando muita bola dentro da área e o Ibra, né, por eu ser mais baixo, ele estava vindo muito para o meu lado, então eu tinha que ir no corpo dele, e ele grande, forte pra caramba, não estava sendo fácil. Então, foi esses caras aí que eu me lembro. Aqui na Alemanha o Sané também foi, mas foi mais tranquilo, assim. Na Alemanha eu não me lembro, assim, de alguém, assim, que, pô, criou uma dificuldade do caramba, assim. Mas também Depois foi de... só o primeiro ano, vamos ver agora. Também, depois de pegar o Ibrahimovic e o Douglas Costa, dá até para chamar o Leroy Sané de mais tranquilo. Sensacional, Rogério. Bom, a gente te perguntou a parte ruim, deixa eu te perguntar aqui uma parte boa. Quem que te inspira? Quem que é um lateral, assim, um cara da sua posição que você olha e fala, pô, sabe, gosto de olhar, gosto de aprender, é uma referência na minha posição. Você tem esse jogador ou um pouco de cada jogador? Não, a parte boa é que esses caras são um pouquinho mais preguiçosos para marcar, então às vezes o lateral tem mais liberdade. Assim, vendo de lateral, eu acho que o lateral assim que eu mais sigo é o Robertson, né? Eu gosto muito de ver o jogo dele, porque eu vejo ele como um lateral muito completo. É um lateral que chega bem na linha de fundo, que joga bem pelo meio e que defende também bem. Então, talvez seja ele o lateral assim que eu mais siga. Também vi bastante o Grimaldo ano passado, até pela temporada que ele fez, que foi espetacular. Acho que foi o melhor lateral do mundo, talvez. Então, esses é o que eu mais estou seguindo no momento. Eu só queria saber como é que foi quando ele recebeu a primeira proposta, porque você sai muito cedo, aí você está no Internacional, não sei se já era algo que você tinha assim em mente, né?
ou se você estava tranquilo e de repente foi surpreendido com a aproximação do time italiano. Se foi a primeira, se não foi, queria saber como é que foi essa saída do Brasil, porque você era muito novo, né, cara, quando você saiu. Então, eu nem imagino que deve passar pela cabeça do jogador, mas que você queria saber só como é que foi essa saída do Inter e como que você recebeu essa primeira aproximação. Uhum. Não, começou. A gente foi fazer o Mundial, né? Sub-17 com a seleção. Eu fui fazer no Chile. Aí eu me destaquei bastante. Fiquei entre os melhores laterais do campeonato. E depois disso começou a surgir muito interesse, né? Dos times europeus. E no começo até fiquei meio assustado, assim, porque o meu empresário me ligou, né? Ah, tem proposta da Juventus e tal. Então, e eu falei, caramba, velho, vou ter que ir embora. Aí, pô, primeiro pensamento vem na família, deixar o país, assim, pô, vem muita dúvida, né? O cara, pô, vou ter que ir embora, velho, eu tenho, caramba, eu fiquei naquela, né? Aí eu falei, pô, não quero ir não. Aí ele, pô, mas é uma oportunidade que, pô, a gente não sabe se vai vir de novo, né? E eu lembro que na época eu tava com alguns problemas, né, físicos, e a Juventus falou, não, a gente quer ele mesmo assim. Então eu falei, pô, então os caras tá me querendo mesmo. Aí eu lembro que o diretor da Juventus também foi me visitar em Porto Alegre, então ali foi que eu falei, pô, eu preciso ir, né? Os caras tá me querendo, os caras querem investir em mim, então eu vou. Eu sei que vai ser difícil, não vai ser fácil, não sei nada, nunca ia ser minha segunda vez na Europa. Eu falei, pô, eu vou, não tenho o que fazer, isso aí vai mudar a vida da minha família, eu vou poder dar uma vida melhor para os meus pais, para meus irmãos, para todos aqueles que eu amo. Então, é uma oportunidade que eu não posso deixar passar. Então, foi assim que começou. Na época eu tinha recém feito 18 anos, eu fiz 18 anos no dia 13 de janeiro. Se eu não me engano, no dia 16 ou 17 eu viajei para a Itália e foi onde tudo começou. Muito bom, muito bom. Rogério, cara, você é um cara que devia dar mais entrevistas. Você tem um papo bom, muito bacana. E que bom que você está aqui com a gente, que bom que você nos atendeu. A última aqui para a gente fechar e te obrigado liberar, pelo Rogério. convite. Cara, se você tiver que voltar para o futebol brasileiro, né? Não sei como é que está aí seu plano de carreira. Às vezes a gente tem um plano e acaba indo para outro lugar. Você tem algum time assim que você tem uma predileção, assim, uma vontade maior de jogar aqui no Brasil? Cara, falar a verdade, assim, eu não. Tipo, tô muito focado aqui. Eu tenho um carinho muito grande pelo Internacional, por ter. Porque foi um clube que me abriu as portas, né, quando eu tava no Mato Grosso. Então, tenho muito carinho pelo Internacional. Então, lá na frente, claro, a gente vai ver, né, o que vai ser melhor, o que vai acontecer. Eu não sei, né, mas o que eu tenho para dizer é que sempre tive muito carinho pelo Internacional, eu sou muito grato pela oportunidade que eles me deram. Todos os anos que eu passei lá no alojamento do clube, todas as pessoas que eu conheci, pessoas que ainda estão lá. Então é isso que eu tenho para dizer. Maravilha. Senhoras e senhores, Rogério, nosso lateral esquerdo do Wolfsburg, vai estar presente aqui na Bundesliga, tão logo ele esteja ali na ponta dos cascos para jogar, e você vai ver o Rogério aqui na tela do Nosso Futebol. Rogério, cara, te agradeço demais a entrevista, bom demais ter tido você aqui com a gente, Rogério. Nada, eu que agradeço aí, vamos conversando, quando quiser de novo a gente está aí para contar um pouquinho mais, e se Deus quiser, se a gente conversar mais para frente, que seja para falar de coisas melhores ainda que pode acontecer esse ano ainda. Maravilha, esse foi o Rogério, lateral esquerdo do Wolfsburg, comigo aqui na bancada, Anderson Moura, do Cautiopédia, ajudou aqui a gente a fazer esse programa muito bacana para você, e a gente fica por aqui, a nossa resenha volta na próxima semana, dentro do Nosso Futebol, o canal da maior paixão nacional.